Olá, estamos aqui novamente para discutir temas relacionados à disciplina Práticas para o Ensino de Matemática. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre esse tema probabilidade. Em geral, fora da educação básica, esse tema vai estar associado à estatística, né? Que é uma outra ciência além da matemática. Mas na educação básica, os temas relacionados à estatística são ministrados através da disciplina de matemática. Não existe uma disciplina só para a estatística. Eu acho importante frisar, vocês provavelmente viram a etnomatemática associada ao professor Ubiratã D'Ambrosio em outras disciplinas relacionadas à educação matemática. O que o Ubiratã D'Ambrosio nos proporciona? Através da etnomatemática, ele vai configurar essa matemática que a gente está acostumado a ver na escola como matemática acadêmica. Por quê? Porque ela não é a única que existe, né? A gente pode até achar, né, por causa do senso comum, pelas nossas vivências, que a única matemática existente é a acadêmica. Mas assim, se a gente fazer um exercício de reflexão simples, né, de pensar em algumas situações, como por exemplo, o pedreiro, algumas vezes, na maioria das vezes, né, ou os mais antigos, ele nem frequentou o ambiente escolar, ou não teve a oportunidade de frequentar, mas ele constrói casas. Então, assim, ele tem uma matemática própria, né, que funciona e tem associação com a matemática escolar. Mas, algumas vezes, ele não consegue, inclusive, participar do ambiente escolar, porque se o professor estiver ministrando as aulas de uma forma muito distante da prática ou de uma forma muito direta, né, sem fazer uma contextualização, ele vai ter uma dificuldade maior porque ele tem a prática e a matemática dele ali funciona, né? Então, a matemática do pedreiro, a matemática do feirante, né, que a gente costuma falar, a matemática do marceneiro, ou de a gente pensar, por exemplo, que no início a etnomatemática era muito associada à matemática do indígena, né? Então existem tribos, por exemplo, que elas contam, por exemplo, 1, 2, 3 e o resto de 3 é muitos. Então se eu vou somar mais do que 3, eu vou falar 3 com mais alguma coisa que 3, o resultado é sempre muitos, né? Então assim, porque para aquele contexto é o suficiente, ele não tem, o povo envolvido nessa cultura não tem necessidade de contar mais, certo? Então, a matemática que a gente utiliza na escola, o Ubiratã vai chamar de matemática acadêmica. Então, é a essa que a gente se refere quando a gente está ministrando aula e também quando a gente está pensando em práticas de ensino, tá bom? Bom, para ministrar essas aulas, a gente tem referências, né? A gente pensando a nível federal, a gente tem um documento recente, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular, que estava prevista desde a LDB, mas cuja existência é recente. E aqui no estado de São Paulo, a gente tem o Currículo Paulista. Então, eu disponibilizei aqui os links, né, para que vocês tenham acesso. E são as referências para ministrar as aulas, tá? Ele vai falar sobre os princípios, as estratégias, as habilidades que devem ser seguidas no momento que o professor pretende desenvolver práticas de ensino em matemática. Eu vou frisar uma coisa, assim, como eu comentei, os conteúdos relacionados à ciência e estatística, eles são ministrados através da disciplina de matemática. Mas a nível mais abrangente, né, como vocês já em outras disciplinas tiveram oportunidade, por exemplo, de ter acesso à Sociedade Brasileira de Educação Matemática, né, que eu já vou mostrar daqui um pouquinho o link. Nessa sociedade, onde são realizadas diversas discussões relacionadas à educação matemática, existe um grupo de trabalho chamado Educação Estatística,
tá? Então, é um grupo que necessariamente vai estar vinculado a questões relacionadas ao ensino e aprendizagem de estatística, e onde a probabilidade está inserida, tá? Então, aqui eu compartilho com vocês o objetivo desse grupo. Estudar e compreender como as pessoas ensinam e aprendem estatística, o que envolve os aspectos cognitivos e afetivos do ensino-aprendizagem, além da epistemologia dos conceitos estatísticos, o desenvolvimento de métodos e materiais do ensino, etc., vinculando o desenvolvimento do letramento estatístico. Então, assim, esse objetivo, destacado aí, é bem concentrado. Então, ele nos diz, além do ensino e aprendizagem da estatística, alguns aspectos que atualmente estão envolvidos nas práticas de ensino, né? Então, por exemplo, a questão do afeto, né? E um outro aspecto que eu quero destacar, por exemplo, quando a gente fala em ensino-aprendizagem, a gente não pode simplesmente falar ou ensino ou aprendizagem, né? É uma expressão que representa, por exemplo, eu não posso falar que eu, como professora, né, não posso falar que eu ensinei e os alunos que não aprenderam, né? Não existe aprendizagem se não houver ensino, mas eu também não posso falar que eu ensinei e os alunos ou aprenderam ou não, né? Para que ele realmente exista, né? A ciência psicologia, por exemplo, nos diz que deve haver uma motivação, e a motivação é interna. Então, assim, por exemplo, o aluno vai na escola porque ele gosta de estar na escola, ele quer estudar para ter uma qualidade de vida melhor, ou de repente visando uma profissão, né? E o professor, ele não consegue motivar, mas ele consegue desmotivar, né? Mas ele pode criar estratégias visando um comportamento diferenciado, fazer a sua parte, tá? E através do afeto. E o afeto não é necessariamente associado a criar um vínculo familiar de resolver os problemas da família daquele aluno. Não. Você tem um sentimento bom num ambiente onde tem seres humanos, tá? Então, vamos lá. No que diz respeito especificamente com relação à probabilidade, eu estou compartilhando com vocês aqui um material que está disponibilizado na internet, é um material de extrema qualidade, né? Ele é vinculado à Sociedade Brasileira de Matemática, cuja sede é no Rio, né, no INPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né? Tem vínculo com o INPA, esse programa que eu estou compartilhando, e ele é associado à Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas. Atualmente, alunos de escolas particulares também podem participar, mas eles têm que pagar, tem um custeio, né? Os alunos de escola pública não. E os medalhistas, eles participam de um programa que se chama Programa de Iniciação Científica. Então, a gente pode falar que esse programa é um programa de inclusão, no sentido que as pessoas que têm facilidade ou altas habilidades com a matemática, às vezes não encontram um contexto favorável na escola. Em geral, o professor, quando vai ministrar a sua aula, ele ministra a sua aula pela média, né? Ele não pode nem colocar um nível de aula muito elevado, porque daí os que têm dificuldade não vão conseguir acompanhar, e ele também não pode colocar um nível muito básico, senão o aluno que tem uma capacidade diferenciada não consegue. Então, a gente vai pela média. Então, assim, e é muito comum nas escolas terem as aulas de reforço e tal. E a gente não pode pensar só no aluno com dificuldade. A gente também tem que pensar naquele que tem facilidade. Por quê? Porque se a aula estiver muito fácil para ele, ele pode se desmotivar e não participar mais das escolas ou perder o ânimo por estar naquele ambiente escolar. Então, eu entendo que o PIC, né, e esse programa vinculado à Sociedade Brasileira de Matemática, é um programa inclusivo, tá? Então, associado, né, ao BMEP, ao PIC, eu compartilho com vocês um material que é disponível gratuitamente no site. Então, além de métodos de contagem e probabilidade, como, né, eu destaquei aqui, existem outros materiais muito bons. Então, mas esse particularmente, ele não vai, a maioria dos materiais não vai se valer da fórmula, né? Mas a parte de métodos de contagem e probabilidade,
é um conteúdo que, em geral, os professores exigem uso de fórmulas. E a forma que está sendo apresentado esse conteúdo através desse material não é através de fórmulas. Existem umas estratégias de resolução de problemas e utiliza só o método multiplicativo. Então, eu recomendo muito, tá? Eu só vou compartilhar com vocês, porque em outras disciplinas que vocês fizeram especificamente sobre probabilidade e estatística, provavelmente vocês já viram esses conteúdos, tá? Então, só para relembrar, o que significa, né, quando a gente fala métodos de contagem, certo? Então, quando eu falo de métodos de contagem, eu estou pensando nessa estrutura, em princípio multiplicativo e raciocínio lógico, tá? E quando eu penso em probabilidade, a probabilidade é um conteúdo muito interessante no sentido assim que ele não é exato, né? Então, quando a gente fala assim, qual que é a probabilidade ao jogar um dado não viciado de cair a face 5? Aí eu vou falar que a probabilidade é de 1 para 6, mas eu posso jogar o dado aqui e cair 4, tá? Então, assim, são possibilidades que podem acontecer e que não necessariamente vai acontecer quando eu fizer o ato. E a probabilidade é muito importante porque a gente tem que prever várias coisas, de repente, para algumas ações de programação, né, com exemplo. Então, ela é importante, mesmo que ela não seja exata. E eu estou compartilhando com vocês uma estratégia, provavelmente eu estou revisando, eu já coloquei um enunciado bem simples e já as respostas para vocês refletirem, né? Então, suponhamos uma situação, né, que uma mãe está grávida de 3 bebês e quais são as possibilidades que podem ocorrer, né? Então, essa árvore que a gente costuma falar é a forma de organizar as informações, tá? Só como um estímulo, não é nem para fazer dessa forma, é só para a gente pensar nos conteúdos, tá? Se esse conteúdo está sendo apresentado pela primeira vez, é muito interessante deixar que as crianças ou adolescentes façam da forma como eles acharem melhor, né? Porque eles podem chegar ao resultado de uma organização particular e conseguir responder. E só apresentar essa possibilidade depois de eles apresentarem as deles, tá? Bom, agora eu vou compartilhar com você uma nomenclatura utilizada com vocês, né? Uma nomenclatura utilizada na BNCC. Não precisa decorar, mas eu acho que assim, à medida que a gente usa bastante, a gente acaba se familiarizando com alguns aspectos, né? Provavelmente vocês também já viram isso em outras disciplinas, tá? Então, por exemplo, a primeira inicial, né, vai estar relacionada à etapa escolar, tá? Se é educação infantil, se é fundamental ou médio. E aqui dentro dessa etapa escolar, qual é o ano, ok? E aí, assim, o que vem aqui nessa nomenclatura? Aí, por exemplo, aqui, ciências, né? Agora, matemática, tem que ser uma outra nomenclatura. E aqui, de que forma que essa habilidade está relacionada? Então, o último par de números indica a posição da aprendizagem. Então, tem uma lista, né? Eu vou numerar habilidade 1, habilidade 2, habilidade 3, tá? Então, só para a gente, a título de exemplo, né, ou provavelmente de revisão, o que essa sigla significa? Então, é uma habilidade que tem que ser desenvolvida no ensino médio, né, o EM, do primeiro ao terceiro ano, né, que é o período que compreende o ensino médio, em matemática, competência 3 e habilidade 11, tá? Então, vamos lá. Bom, eu vou passar rapidamente essas questões relacionadas ao ensino fundamental, só para mostrar para vocês que o assunto não é só visto lá no ensino médio, tá? O nosso currículo, a gente fala que é aspiral, a gente vai falando aos poucos e volta no assunto várias vezes, tá? Então, eu destaquei aqui para vocês, então, só para que vocês observem, né, todas as etapas que estão aparecendo. Então, ó, o oitavo ano eu já tinha apresentado, o sexto, o sétimo, de novo, né, o oitavo ano e o nono ano, tá? Então, assim, só para que vocês observem que, então, na realidade, o ensino médio vai se utilizar de situações que já deveriam ter sido vistas antes. E se por um acaso não foram vistas,
existe um espaço para que a pessoa retome os conceitos e consiga desenvolver as suas aulas, tá? Então, só para destacar, né, qual é o objetivo do ensino médio, né? Então, no sentido de organização, matemática e suas tecnologias, então vai estar relacionado com números e álgebra, geometria e medidas e probabilidade estatística, ok? Então, aqui, né, o que deve acontecer, né? Novos conhecimentos específicos devem estimular processos mais elaborados, reflexão e de abstração que deem sustentação a modos de pensar que permitam aos estudantes resolver problemas em diversos contextos com mais autonomia e recursos matemáticos. Então, assim, só vai frisar que ficar despejando conteúdo, a grosso modo, né, nos alunos não funciona. A ideia é que a gente faça eles pensarem, refletirem em cima daquele conteúdo que eles estão tendo acesso. Então, só para destacar aqui uma competência, tá? Então, associando matemática às suas tecnologias do ensino médio e uma competência específica. E, utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade, ou seja, né, a possibilidade, né, dos resultados e adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente. Nenhum aluno vai conseguir construir argumentação se ele estiver colocado na sala de aula quieto, só recebendo a aula. Então, a gente deve promover ações que façam com que ele reaja, com que ele tenha opinião de forma crítica para poder desenvolver essas habilidades. Relacionado a essa competência, então, vão ser as habilidades específicas da probabilidade, certo? Então, por exemplo, essa em particular, identificar e descrever o espaço amostral de eventos aleatórios, realizando contagem das possibilidades para resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo da probabilidade, tá? Então, aquele exemplo que eu mostrei lá para trás é uma possibilidade, mas tem possibilidades muito mais avançadas, tá? Que podem ser construídas sem estar preso necessariamente a fórmulas. Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo de probabilidade de eventos em experimentos aleatórios sucessivos. Ou seja, às vezes eu não tenho, vou jogar um dado uma vez, mas eu vou precisar jogar ele novamente e tem uma situação envolvendo ali, tá bom? Aqui são outras competências, né? Então, eu acabo destrinchando aqui para vocês verem. É legal vocês darem uma atenção maior a ela. E habilidades específicas, né? Tá bom? Associada à competência anterior. Um texto que eu compartilhei com vocês, a ênfase que eu quero dar a esse texto, vocês vão ler, vão explorar, né, debulhar o texto. Ele é de 2019, ele está disponível na página da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e ele vai compartilhar um estudo relacionado à probabilidade no ensino médio, tá? E vai usar alguns termos que são possibilidades para você ensinar, né, para você fundamentar a sua prática. E o que eu quero destacar desse trecho, né? Por exemplo, nesse quadro, prestem atenção no quadro, né? Olha, ele vai falar sobre as ideias básicas, os cálculos, o conhecimento, mas, de novo, ele vai envolver alguns aspectos, alguns elementos que antes a gente não exigia ao longo da história. Então, postura crítica, crenças, atitudes e sentimentos, ok? Aqui, já finalizando a nossa aula, ele vai compartilhar com os leitores uma forma de abordar a probabilidade, tá? Então, ele vai se utilizar, por exemplo, dessa teoria, não é só esse autor que se utiliza, de análise exploratória de dados, tá? Essa análise vai proporcionar o quê? Uma postura investigativa crítica, né? A parte de estatística é uma área extremamente importante de ações práticas, então a gente não pode deixar passar, ok? Então, para finalizar, as referências, né, utilizadas e a gente se vê na próxima aula. Até lá!